Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por essa grande oportunidade de levar o nosso projeto do canal do YouTube em frente. E depois agradecer aos nossos seguidores que nos fortalecem a cada dia. E quero fazer um convite especial a você que é nosso seguidor. Ao abrir nosso vídeo, deixe o seu like, o joinha, o positivo, para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos estão sendo bom para todo mundo, né? E a você que ainda não é seguidor, bora seguir, se inscreva, Everaldo Geração Saúde, juntos somos mais fortes. E hoje é o nosso Papo 10, aquele vídeo esperado da semana, e com o nosso grande amigo, ultramaratonista na verdade, Paulo Sérgio. Imaginem vocês, meus amigos e seguidores, em 13 anos de corrida de rua, 15 ultramaratonas, 57 maratonas, mais de 300 meia maratonas. Mas para contar essa história para vocês, um pouco dessa história na verdade, porque é muito grande a história dele, convido nosso amigo Paulo Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Paulo Sérgio. Fibra. Esse é meu chavão que eu uso, né? Obrigado pelo convite, Verão. E vamos trocar uma ideia então das minhas corridas aí como atleta amador. Nossos amigos seguidores querem saber quem é o Paulo Sérgio, né? Bom, eu sou aqui de Cascavel desde 1974 e tenho 61 anos e sou casado. Sou professor universitário aposentado. Que legal, olha só, gente do céu. Para ser corredor de rua, ninguém... as coisas vão acontecendo aos poucos, mas ele vai falar agora para vocês o que despertou o esporte na vida dele. Porque não é só corrida de rua não, ele tem muito mais, mas eu deixo a palavra para ele, para contar como que despertou para ele. Na verdade, antes de despertar da corrida de rua, eu pratiquei esporte a vida toda, mas no ciclismo eu me encontrei. E em 2008 e 2009 foi onde que eu comecei realmente na parte forte do atletismo. Do esporte, melhor dizendo. Eu fiz 2 viagens para Aparecida do Norte, né? Daqui de Cascavel lá, são 1.100 quilômetros, em 2008 em dezembro, em 2009 fui novamente. Então aí eu já tive um preparo bom. Só que quando eu voltei eu continuei no ciclismo ainda pedalando, só pedalando. Mas em julho de 2012, um amigo meu me convidou para fazer a maratona de Foz do Iguaçu. Ele falou: Paulo, você tem 3 meses para treinar e vamos fazer essa maratona? Vai eu, um amigo nosso e você. Afinal de contas só fui eu, né? Só fui eu. Eu treinei aqueles 3 meses, graças a Deus me dei bem na maratona, consegui completar ela bem, eu acho que isso me despertou bastante. Então hoje, que nem o Everaldo falou, hoje eu já estou com 57 maratonas e 15 outras, fora os projetos individuais que eu faço. Que legal! Ô Paulo, então eu deixo a palavra para você contar essa história dentro da corrida de rua, que é um esporte que cada vez vai despertando mais pessoas a ir para a rua correr, né? Buscando uma boa qualidade de vida, né? Na verdade, assim, né? Eu acho que o fato de você ter um propósito, ele já vai te dar um direcionamento para você. E no propósito que a gente tem, que vai ser a nossa meta, a gente tem esse espaço desde quando a gente começa até atingir, né? Então é ali que a gente cresce, é ali onde que a gente tem que tentar ser o melhor possível. Então quando eu fiz essa maratona, que foi em 2012, naquele tempo a corrida ainda não estava assim que nem hoje. Então mais ou menos você fazia 2 corridas, 2 maratonas por ano, mais ou menos. Era assim que a gente fazia, que a gente treinava, porque era muito desgaste, que era tudo. E com essa evolução da corrida, hoje a gente vê que é diferente, né? Então quando eu comecei a fazer essas maratonas, já para mim já não estava muito legal fazer só maratona, eu queria fazer maratona um pouco mais difícil. Então foi aonde que eu encaixei a maratona da Serra do Rio do Rastro, encarei a maratona da subida da Serra da Graciosa até 4 Barras, de 4 Barras também fiz uma maratona que até na entrada da Serra da Graciosa voltava, e ali eu comecei então a fazer esse tipo de maratonas. Depois vem aquele desejo de fazer uma maratona rápida, né? Abaixo, para mim, no meu caso, abaixo de 3h30. Eu consegui fazer a de Porto Alegre com 3h30.
E depois me deu uma parada, assim, gostava muito de treinar, mas fazer prova parece que não estava muito gostoso. Então eu comecei com alguns projetos individuais aí, né? Um dos primeiros projetos que eu fiz foi de aqui de Cascavel a Nova Aurora, que dá 71,5 km, né? Eu fui 3 vezes já fazendo esse percurso. E depois disso começou a despertar então essa questão de projetos, e eu fui deixando realmente as provas de fora. Provas de 5 km, na verdade, eu nunca fiz. Fiz algumas de 10 e várias de 21. Então eu comecei a pesquisar, eu nunca tive nenhum preparador físico, nada, mas eu gosto de pesquisar bastante sobre isso daí. E pesquisando nisso e aquilo, através do meu filho, ele falou que existia um projeto, que tem uma equipe de assessoria que faz um projeto de 1.000 quilômetros em 100 dias. E eu liguei para esse rapaz e pedi se eu podia usar esse nome, ele me liberou. Então eu fiz meu projeto, correr 1.000 quilômetros em 100 dias. Rapaz! Então geralmente começo sempre em setembro e termino ele em dezembro. Isso me dá um preparo já para o começo do ano, né? Tá. E eu não fico totalmente parado nesse período. Então o primeiro ano que eu fiz esse projeto, eu corri 1.300 quilômetros. E no segundo eu corri 1.080 quilômetros, né? Então cada vez que ano que começa, eu fico terminando o ano, eu fico bolando, o que eu vou fazer esse ano de projeto, vou fazer esse projeto. E aí despertou um projeto legal. Eu estava pensando, eu falei, bom, esse ano eu corri 3.300 quilômetros. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer o ano que vem? Eu fui dividir isso por 6 meses. E vi que faltava pouca coisa para chegar numa meia maratona. Então eu peguei esses 3.300 quilômetros e dividi por uma meia maratona, que é 21 quilômetros e 95 metros, 97 metros. E vi que se eu fizesse 156 meias maratonas, eu atingi aquele objetivo. Rapaz! Então daí o que aconteceu? Seria 100... isso daí. Então com todas as que eu tenho, né? Essas 156 estão contabilizadas no Instagram, né? Com uma forma de registro. As outras é um outro treino, mas hoje já passa de 300 meias maratonas já, né? É muita meia maratona, né? Na verdade é uma grande motivação para as pessoas que estão ao seu redor de ouvir e quem acompanha através das redes sociais a sua história. E o que é legal, Everaldo, que eu falo que o corredor ele tem um perfil um pouco diferente. E pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Quando eu comecei na minha ultramaratona, porque essa de 70 km, 71 km, ela é extraoficial, né? Mas a minha primeira ultramaratona oficial foi de Almirante Tamandaré. Eu fui lá participar de 6 horas. E sempre antes de fazer uma prova, eu gosto de pesquisar como que é o pessoal que foi, porque sempre a gente vai pela categoria da gente para ver se consegue algum pódio, alguma coisa, né? Você vê que o meu foco nunca mas a gente treina e a gente quer saber, será que se fizesse tempo, onde que eu me encaixo? E aí em Almirante Tamandaré foi bem atípico. Eu sabia que eu tinha feito a pesquisa de 2 anos e eu sabia que se eu fizesse 54 quilômetros em 6 horas, eu ia ter uma oportunidade de ficar de primeiro ao terceiro lugar, né? E quando eu cheguei lá, que eu fiz a primeira volta, que eu fui olhar no visor lá a minha classificação, eu vi que só tinha eu na categoria. Só, meu Deus. Só tinha eu, então eu podia parar ali e o troféu era meu. Mas não, eu fiz os 54 quilômetros mesmo. Quando eu abri a última volta, era um circuito de 750 metros. Quando eu abri a última volta, eu fechei. Daí eu fiz os 54 quilômetros, que foi o meu planejado. Então eu acho interessante isso daí na pessoa, né? Você ter aquele propósito, aquela meta e realmente seguir ela, né? Isso. Então geralmente é nessa forma que eu sempre faço alguma pesquisa e tento colocar os prós, os contras, as dificuldades e trabalhar nisso daí, mas alcançar o propósito, né? Dentro dessas corridas entre maratonas e ultramaratonas, tem alguma que se destacou mais na sua vida, que deixou uma marca, falou assim, essa aqui ficou uma marca grande na minha vida? Tem duas. A primeira foi o Caminho da Fé, que sai de Águas da Prata, em São Paulo, e vai em Aparecida do Norte. Essa daí são 300 quilômetros. Eu tinha muita vontade de fazer essa prova há anos, mas eu imaginava fazendo ela andando. Ela andando, geralmente, você demora em torno de 12 a 15 dias.
Mas daí eu tenho um amigo meu, Roberto Lázaro, e ele é escalador e montanhista e é professor também, personal também. E eu convidei ele para ir. E nós estipulamos que nós iríamos levar nosso material. Então, nossas mochilas tinham 6 quilos. Então, nós saímos daqui com 6 quilos e ela acompanhou nós nos nossos dias e nós voltamos com ela. Nós não tivemos apoio, não tivemos carro de apoio, não tivemos nada. E nós fizemos essa prova em 6 dias. Rapaz! É uma média de 50 km por dia correndo naquelas montanhas de São Paulo e Minas Gerais. Então isso daí foi fantástico, sabe? Assim, principalmente no meu caso, quando chegou no último dia, eu tive uma lesão no meu pé esquerdo. E faltava 47 km para o último dia. E deu para fazer, sabe? Eu consegui no último dia correr 28 km, o restante eu fiz andando. E nós terminamos, porque a gente tinha as passagens de volta tudo comprado, então não deu muito assim, não tinha muita margem para será que vai dar certo ou não. Não, vai dar certo. Então essa foi muito legal, porque foi 6 dias, a gente não teve dor muscular, não teve nada. Eu só tive esse problema na perna, que depois demorou quase 3 meses para mim me recuperar, mas eu consegui finalizar. Então essa daí foi uma das assim, que eu acho que foi a mais longa que eu fiz, né? Poucas pessoas fazem essa prova correndo, se bem que tenha uma outra maratona lá, mas no caminho da até mesmo uma pessoa indo para fazer ela correndo, não como prova, ela poucas pessoas. Então eu fiquei muito contente. Mas uma que me surpreendeu muito mesmo é a das catedrais, o desafio das catedrais. Ela é esse ano que eu fiz, você sai de Londrina e vem para Maringá, e você vem por estrada rural. No meu relógio bateu 134 km e 700 metros. E a prova mais extensa que eu tinha feito era daqui em Nova Aurora. Então quando eu fui nessa prova eu fui com muito medo, com receio, porque era de noite, você sai 7 horas da noite e você tem até 7 horas da outra noite, para você chegar às 19 horas, né? Sai 19, tem até 19, sai de sexta-feira às 19, até às 19 de sábado, mas ele espera até meia-noite o pessoal chegar. Então eu estava meio assim para fazer essa prova, estava bastante preocupado. Também sem apoio, sem nada, sozinho. E para mim foi uma surpresa. Eu concluí a prova em 19 horas e 39 minutos. E a surpresa maior foi que eu fiquei em 5º lugar na classificação. Que não existe uma classificação, sabe? Que a prova é um desafio, mas o pessoal começou a participar e começou a ir para... Então tem uma competição paralela, mas todo mundo que corre ela, o foco é diferente, é você fazer o caminho, você ter o teu momento ali e tudo mais, e no final você ganha a sua medalha. Mas vai dando essa competição entre o pessoal, né? Então essa prova me marcou bastante pelo fato do grau de dificuldade dela, e eu terminar ela tão bem. E esse ano eu vou voltar então, esse ano eu vou voltar para fazer ela de Maringá a Londrina. Daí eu encerro minha cota dessa ultra aí. Rapaz, mas que show, hein? Que grande exemplo. E tem algo a mais que você gostaria de marcar para nós dentro dessa sua carreira de corrida de rua? Porque eu acredito que tem muita gente que está curioso para saber, que nós teríamos conversa para vários dias, né? Hoje aqui eu tentei assim no foco, atendendo o teu convite, de expor um pouquinho que a gente tem condição de praticar esses tipos de esporte, né? E é um esporte que ele é perigoso, porque você está na rua, tem trânsito, tem uns cachorros que correm atrás da gente, né? Tem ciclista, tem bastante moto, carro e tudo mais. Mas o fato de você também ficar em casa, você corre o risco, né? Porque se você não se movimentar... A vida é um grande desafio, né? Então você tem que colocar tudo na balança, e a minha opção que eu acho que vale a pena você sair, se movimentar, se exercitar, para você pensar na tua velhice numa qualidade de vida melhor, né? Porque a gente sabe que hoje, se você não fizer alguma coisa que te motive, que você se movimenta, que você se estimule, o teu corpo pode pedir por socorro, e quando você vai ver um pouquinho mais tarde, né? Isso. Então eu me despertei para isso daí, continuo fazendo os meus projetos, e agora você tem que colocar tudo na balança, e a minha opção que eu acho que vale a pena você sair, se movimentar, se exercitar, para você pensar na tua velhice numa qualidade de vida melhor, né? Porque a gente sabe que hoje, se você não fizer alguma coisa que te motive, que você se movimenta, que você se estimule, o teu corpo pode pedir
por socorro e quando você vai ver, um pouquinho mais tarde, né? Isso. Então eu me despertei para isso daí, continuo fazendo os meus projetos e agora eu estou num projeto atual, a qual ele chama-se Projeto Resiliência, que nesse ano de 2025 estou fazendo uma maratona por semana, né? Então a meta é chegar em dezembro com 52 maratonas neste ano. Então eu já fiz 23, ontem eu fiz a da semana que vem eu faço outra e assim está indo. Então isso daí é um projeto também que me desperta, tá praticamente quase os 7 dias da semana fazendo alguma coisa. E não, assim, o bom de tudo isso aí é que você tem que estudar também, né? Que nem eu falei para você, eu não tenho um preparador, né? Então eu gosto de ligar para as pessoas que eu conheço e trocar uma ideia, gosto de ler livros, ver reportagem, ver as pessoas que já participaram de maratona dando os depoimentos e tudo. Então isso estimula a gente a crescer um pouquinho também. Você falou sobre o trajeto ali de 800 metros. Qual a diferença de você fazer esse trajeto, ficar fazendo a volta nele, e de você fazer um trajeto como você fez das catedrais, da Caminho da Fé, um caminho que você só vai por ele? A vantagem é que nesse caminho que você só vai, você sempre está vendo coisas novas, ou se você conhece, você está passando, né? Já um circuito, o mental tem que estar muito forte, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu tenho facilidade. Eu, quando fiz 57 anos, eu comemorei meu aniversário correndo 57 quilômetros no ginásio de esporte Sérgio Moro fez lugar, né? Então, a semana passada que estava chovendo, eu fiquei e fiz minha maratona na esteira. Então, eu tenho um mental forte para isso daí, né? Isso. Muitas pessoas falam, pô, cara, você é meio loucão para esse negócio, mas é uma questão de... Eu ponho na minha cabeça que eu tenho que ficar 4h30 correndo, então eu não escolho muito o local, né? Faço vários circuitos. Mas, lógico, você sair só indo em frente é muito melhor, né? Porque você sabe que se você vai fazer que nem eu, 54 quilômetros, eu fiz, quantas voltas será que deu 750 metros? Nossa, dá bastante, né, gente? Bastante então volta, aí tem que trabalhar o psicológico, né? E geralmente essas provas de 24 horas, isso daí, geralmente é feito assim mesmo em circuito, né? Isso. E curto. Então a pessoa tem que estar preparada para isso daí. Mas o melhor sempre é isso. Ainda mais estrada, né? Estrada é melhor ainda rural, porque daí a tua chance de algum acidente é só se você cair praticamente, né? Uhum. Você falou algo ali sobre projetos, sobre metas, algo muito importante pra gente, pra nós mesmos, né? Isso aí, né? Tem pessoas que acham assim, não, fazer projeto tem que cumprir. Se você não tiver uma meta, você vai fazer o que na sua vida, né? Então, aí que entra o detalhe também, sabe, Everaldo? Que nem eu comentei com você, é nessas conquistas que a gente tem que ter bastante o pé no chão. Porque você sabe que para você alcançar um sucesso, vai ter um fracasso no caminho. E você tem que saber que você tem que saber lidar com isso daí, né? Então, eu acho que o ego, a gente tem que saber administrar bastante para você não deixar ser engolido por ele, porque senão você mesmo pode te dar o teu próprio fracasso através desse negócio. Então eu ponho na minha cabeça que eu sempre estou aprendendo, que eu nunca estou bom, que eu tenho que melhorar e cada maratona que eu termino, cada treino que eu termino, eu faço uma autoavaliação para ver o que deu, o que não deu. E para não cair nesses erros, né? Porque a gente pode ser engolido pelo próprio ego da gente, né? Tem que tomar mais cuidado. Grandes palavras, pessoal. Você tem uma mensagem que você poderia dar para os nossos amigos, seguidores? Tem muitos ainda que estão no sofá, né? A gente sempre fala, né? Que o sofá perdeu novamente. Mas tem muitos que ainda estão acomodados, indecisos em tomar uma decisão para uma melhor qualidade de vida, né? Eu nem comentei com você agora há pouco, né? Eu acho que você tem que pegar esse hábito e começar a fazer algum tipo de atividade física. Qual for, né? Que seja a corrida, que seja o ciclismo, que seja tênis, né? Você tem que estar em movimentação para o teu corpo te responder e você, partindo do princípio que ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ficar um bom tempo vivo, né? Isso. E para ficar vivo tem que estar com qualidade também, porque você está aí com 60, 70 anos, 80 anos e já está, né, com dificuldade de locomoção e tudo mais, isso aí dificulta, né? Eu estou me sentindo muito bem, eu tenho 61 anos, né? Estou me sentindo muito bem. Mas nessa questão de motivar as pessoas, aqui entra um detalhe grande, né? A família da gente. Eu, por exemplo, a minha esposa Rosângela, ela me acompanha em tudo, ela que me dá o suporte, assim, meu filho, Paulo José, minha filha, Ana Tatiane, o meu genro, Matheus também. Sempre a gente tem um apoio, a gente tem um feedback de como foi, como que não foi, né?
A gente toma sempre cuidado quando eu saio para correr, agora no calor, eu saía sempre 4 horas da manhã, ou antes das 4 horas da manhã, então a gente coloca a localização, o pessoal, olha, estou conseguindo te acompanhar, não estou te conseguindo acompanhar, então é gostoso, né? E a coisa mais gostosa que tem é você terminar uma prova e ter alguém para te dar um abraço, né? Então isso que é gostoso. Às vezes eu fico vendo amigos meus, colegas meus, que quando termina uma prova, assim, infelizmente, às vezes eles não têm ninguém para receber, né? É tão gostoso ter alguém lá que vai chegar e vai falar, ô, parabéns, ou se você não conseguiu, mas está lá para te dar um apoio, né? Então eu devo muito na minha família por esse incentivo, porque eu acho que isso daí acaba dando um bom suporte para a gente não, né? Porque se a gente querer dar uma caidinha, eles vão dar uma puxada na gente e a gente consegue. E essa mãozinha ajuda muito, hein? Ajuda muito. Ajuda né? muito. Então eu devo muito para minha família. A semana passada, Paulo, você falou algo sobre o incentivo ali, né? Qualidade de vida. Semana passada teve um senhor que falou para mim que a diferença, nós vamos morrer igual, ele falou. Só que a diferença é que o Everaldo vai chegar lá com mais qualidade de vida do que eu. E eu vou chegar lá me arrastando, ele falou para mim, né? Porque ele não vai na atividade, né? Ele falou, eu vou chegar lá me arrastando, e remédio, e médico, e a diferença é que o Everaldo vai chegar lá com saúde. O que a gente está tentando fazer é a gente evitar alguma doença que pode ser evitada, né? Agora tem doenças silenciosas que não tem como a gente evitar dela, mas essas que dá uma pressão alta, né? Uma dor na coluna, nas costas, dá para a gente evitar através do exercício. Paulo, algo mais que você? Tranquilo. Eu tenho a agradecer a você, quero agradecer de coração pelo grande aprendizado, que além do tempo que a gente pôde conversar fora, né? Pelas redes sociais, eu sempre admirei o seu trabalho. Nossa, quando veio a opção lá para me seguir você no Instagram lá, que eu vi o nome lá, já me chamou a atenção. Falei, não, eu vou ter que chegar no Paulo, vou ter que conversar com ele. Até que realizei um sonho, porque para mim foi um sonho ter você aí ao meu lado aí como inspiração, tá? Verão, obrigado pelas palavras. Eu que fico contente de participar do teu programa. Espero que quem assistir goste da conversa, né? É um pouquinho da minha experiência como atleta amador. E eu deixo o espaço aberto, Paulo, para a hora que você for fazer aí uma prova, aí algum treino que você quiser contar para nós, é só chamar, Paulo. Chamar, quiser ir na minha casa também, nosso cantinho lá também está de porta aberta, para você. Tranquilo, beleza? a gente pode combinar assim. Obrigado, irmão. Deus abençoe você, que Deus continue abençoando, tá? Vem, bravo. A isso! Amigos e seguidores de Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo vídeo, nosso próximo Papo 10. Se Deus nos permitir, e pode ser com